Que viagem mudou a sua vida? Quem segura a tua mão e te ajuda a realizar os seus sonhos? Aliás, você tem sonhado? Aceita o chá de coragem? Você é o único representante dos seus sonhos na face da Terra. Essa é uma frase do Emicida que eu simplesmente amo. Eu repito com muita frequência. Porque assim, gente, eu utilizo ela para me guiar nas minhas decisões todo santo dia. E hoje eu quero te convidar a pensar nos seus sonhos e te contar que tudo isso aqui começou com uma viagem. Primeiro, uma viagem no sentido de sonho, de imaginação. Depois, uma viagem de verdade, que simplesmente mudou a minha vida. E eu quero te contar essa história porque hoje eu tô aqui com o Santander, te convidando a tirar os seus sonhos do papel. Sabe quando vira e mexe, você pensa naquela viagem, aquela que você está sonhando, mas no modo automático, no dia a dia, na vida, acaba deixando isso para depois? Então, a campanha Bora Fechar, ela chegou para te dar aquele empurrãozinho que faltava. O Bora Fechar é uma semana de descontos, ofertas e condições exclusivas para você que quer viciar novas culturas, experiências, visitar aquele amigo, aquela amiga que mora longe ou simplesmente realizar aquela viagem dos seus sonhos. A Bora Fechar Week acontece dos dias 29 de setembro a 4 de outubro. E com os cartões de crédito do Santander, o cliente pode ganhar até mais que o dobro de pontos em todas as suas compras. Pensa aí que maravilha! Aproveite, conheça os cartões Santander e já peça o seu para planejar sua viagem e ainda ganhar pontos. Então, eu não sei se você já me ouviu isso falar alguma vez, que eu não planejei essa carreira que eu tenho. Na realidade, acho que muita coisa na minha vida tem acontecido de uma forma bem inesperada, talvez, mas que eu sonho e sonho muito alto. Há um tempo, eu tinha decidido que eu ia começar a palestrar. Na realidade, assim, não foi bem eu decidi que eu ia começar a palestrar. O que acontece? A minha carreira começou assim. Eu era advogada, e aí eu não queria mais advogar. Eu não fazia mais sentido para mim. E aí eu comecei a a vender fralda de pano depois que o Miguel nasceu. Na época eu usava fralda de pano nele, pensei: "Ah, vou vender fralda de pano enquanto eu decido o que eu vou fazer da vida". Família quase enlouqueceu, né, gente. Pessoa que era advogada, agora resolveu vender fralda de pano. Pois então, fui vender fralda de pano. E aí depois que a Leila nasceu, eu resolvi fazer bolo pra vender, porque eu tinha decidido que eu não ia mais ser advogada, mas que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Aí, eu fiz um curso de empreendedorismo, comecei a estudar e teve uma atividade que era um desafio, de você escrever, hã, escrever não, de você fazer 30 coisas criativas em 30 dias. E aí, em vez de fazer bolo e essas coisas, eu fui escrever. E saiu o meu primeiro livro, que foi o Tudo Eu, que hoje não está mais à venda. Algumas pessoas me perguntam: "Ah, Elisama, você escreveu Tudo Eu, a gente nem te ouve mais falar do Tudo Eu". É que o Tudo Eu foi um livro que eu escrevi, vendi através de crowdfunding, né, que é o financiamento coletivo. Não tem editora, não tem nenhuma livraria, então é um livro que eu não falo que você não tem onde comprar. Mas enfim, escrevi o Tudo Eu, e eu sabia que eu precisava de um financiamento coletivo para lançar o Tudo Eu, e assim eu criei uma página no Facebook. Olha o tamanho do caminho. Quando eu criei a página no Facebook, que eu lancei o Tudo Eu, eu comecei a escrever as coisas que eu vivia também com o Miguel em casa. E aí as pessoas começaram a falar: "Nossa, Elisama, que interessante. Faz uma roda de conversa sobre isso, vamos conversar sobre isso", mas ninguém falava assim: "Elisama, vem pra cá conversar sobre isso", sabe. Era um negócio de: "Faz aí isso, faz aquilo". Aí um dia, Isaac tinha ficado desempregado, a vida estava assim, virada pelo avesso. Eu falei: "Cara, eu preciso monetizar o meu trabalho". E aí, eu liguei pra uma pessoa que também vendia fralda de pano, de Recife, que virou uma grande amiga.
Na época a gente ainda não era amiga, e falei: "Vem cá, você topa organizar um evento pra mim aí? E aí a gente divide os lucros?". Ela: "Claro, topo, vai ser muito legal". Eu achei, gente, que super ia rolar, sabe, porque eu já tinha, sei lá, 50.000 pessoas me seguindo na rede social, um engajamento enorme, eu falei: "Gente, vai bombar o meu evento". Alguns dias antes do evento, eu estava pensando em cancelar, porque a gente tinha vendido somente 5 ingressos. A gente tinha conseguido espaço gratuitamente, mas a gente não tinha dinheiro para pagar a passagem. E aí eu estava em casa, esse dia eu nunca vou esquecer, eu estava em casa, chorando, porque eu não ia conseguir, ir para essa palestra, realizar essa viagem. E eu estava sonhando muito com esse encontro, eu estava sonhando muito com ver as pessoas, eu estava sonhando muito com tudo. E aí a minha mãe falou: "Filha, vai, eu boto no meu cartão de crédito, eu pago, vai". E assim, gente, a minha mãe, ela é técnica em enfermagem. Eu me lembro que na época, sei lá, a passagem devia custar metade do salário dela, sabe. E ela dividiu em algumas boas vezes pra eu ir. E foi muito marcante. Falei: "Mãe, você tem certeza?" Ela fez: "Vai filho, eu acredito em você, vai dar certo". E aí eu fui, fiz o evento, e eu me lembro que quando eu saí a minha irmã me ligou e falou assim: "Irmã, e aí como foi?". Eu falei: "Cara, eu quero fazer isso para resto da minha vida. É isso aqui que eu quero fazer para resto da minha vida". E aquela viagem, ela marcou a minha carreira de uma forma muito importante, sabe. Primeiro porque eu estava sonhando muito com aquilo. Primeiro assim, foi uma viagem pensar em: "Nossa, que loucura ir para Recife, por que você não faz aqui?". Já tinha tentado fazer na minha cidade, mas assim, santo de casa não faz milagre, né, as pessoas não valorizam tanto. E eu tinha um público legal em Recife, por isso eu tinha pensado em Recife. Então começou com uma viagem de si e virou uma viagem de verdade, que a minha mãe bancou essa passagem, e que eu fui, e que eu descobri que era aquilo que eu queria para sempre. E aí esse ano, no dia gente, que dia foi? 14 de abril, eu acho? Eu fiz a minha primeira palestra aberta dos últimos anos, tinha muito tempo que eu não fazia uma palestra aberta, assim, só faço a empresa, que eu vendo ingresso, e eu lotei o Teatro Gazeta em São Paulo. Vocês têm noção do que é isso? Que eu, a pretinha nordestina lá do sertão baiano, enchi um teatro com 800 pessoas na Avenida Paulista. E a minha mãe estava no público, né. E aí eu falei: "Mãe, eu quero que você suba aqui no palco". Quando acabou, aí subiu a minha mãe, subiu meu marido, meus filhos que estavam também, e subiu a minha empresária, a Mônica. E eu falei: "Eu queria que vocês subissem, para que vocês vissem as pessoas daqui, de onde eu estou vendo, e para que vocês conseguissem sentir esse sonho comigo". E aí eu lembrei a minha mãe, eu fiz: "Mãe, eu não sei se você lembra, que há quase 10 anos eu estava chorando, porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer a viagem para Recife, para realizar a palestra, e você se disponibilizou para pagar a minha viagem". E aquele dia mudou tudo, porque aquele dia foi o dia que eu tive certeza absoluta que era isso que eu ia fazer. Eu me lembro de ter saído da palestra desse primeiro evento, falando assim: "É isso que eu quero fazer, eu vou dar o passo e vai vir o chão". Assim, vai ter que dar certo, vai ter que dar certo. E aí eu chorei, eu falei: "Gente, é isso, tô emocionada mesmo". E chorei no teatro cheio, porque eu queria muito que minha mãe soubesse o tamanho da minha gratidão, o tamanho da minha admiração por ela, por ter segurado a minha mão, num sonho que parecia algo muito, muito, muito absurdo. E por que que eu tô te contando essa história toda, quando o Santo Daime me chamou pra falar sobre viagem, e esse dia que eu chamei a minha mãe no palco, foi exatamente 4 dias antes de realizar a viagem pra Disney com as crianças, que foi outro sonho gigantesco que eu realizei,
Só eu sei a emoção que foi olhar aquele castelinho lá, já contei pra vocês em outro episódio, olhar aquele castelinho lá, aqueles fogos e chorar que nem uma criança. Eu tô contando isso pra vocês porque eu sou uma defensora, quanto mais, dos sonhos, sabe. Eu sou aquela que fala: "Não deixa o sonho pra depois não, não deixa pra depois, vamos sonhar agora, vamos pensar agora, vamos planejar agora, vamos fazer o possível agora, porque a gente precisa sonhar". Mesmo que esse sonho pareça algo muito fora da realidade, sabe, assim, amor, se você tá colocando limite nos seus sonhos, você imagina o que você vai realizar na vida. Hoje quando me perguntam: "Elisama, qual é o seu sonho?", eu sempre respondo a mesma coisa: "A meta é a Oprah, a meta é, ó, a Oprah". E nesse dia, gente, abrindo parêntese, ela ainda subiu no palco e eu brinquei com as pessoas, que eu falo na palestra sobre sonhos, e aí eu brinquei com as pessoas que a meta era a Oprah. Aí ela ainda subiu, na hora que ela subiu no palco, ela falou no meu ouvido: "Mamãe, você é a minha Oprah". Ai, eu chorei que nem uma, né, bezerro desmamado, que foi a coisa mais linda do mundo. Mas é isso, assim, eu tenho ficado preocupada, já falei em outros episódios aqui, com a ausência de sonho das pessoas que eu conheço, sabe. O quanto a gente está vivendo uma época tão acelerada, o quanto as coisas elas estão tão atropeladas no dia a dia, que a gente não tá lembrando o que a gente quer, o que a gente sonha, o que a gente queria realizar, o que que faz, sabe aquela coisa que faz você dar risada, assim, sem nem planejar? Aquele sorriso que sai involuntário? O que é que tem despertado isso em você? E onde isso tá ficando nas tuas prioridades? Onde isso tá ficando na tua vida? Eu já citei aqui de uma frase que eu ouvi da Ana Sui uma vez que mexeu muito comigo, que eu achei incrível. Ela dizia que as pessoas falam que depressão é frescura, e ela falava que ela pensa que é justo o contrário, que é a ausência de frescor. E eu fiquei pensando muito que quando a vida aperta e as coisas são difíceis, a gente fecha janelas, sabe. A gente não deixa a janela aberta para refrescar. Você já reparou que você abre a janela e faz: "Nossa, que dia bonito", e sente a brisa entrando só quando você tá bem? Quando você não tá bem, você quase não abre a janela, porque você vai fazer o que tem que ser feito. E olha pra tua rotina, você tá fazendo só o que tem que ser feito? Onde é que tá entrando o prazer, onde é que tá entrando o espaço para o sonho? E gente, eu não quero de forma alguma parecer aqui aquela pessoa que fala que basta você querer pra ser feliz, sabe? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que basta a gente querer pra gente ser feliz, eu acredito que a vida é tão complexa, que tem tantas camadas e sustos e tanta coisa que tá tão longe do nosso controle, mas sonhar é onde a gente pode ser livre, sabe? Pelo menos sempre foi onde eu podia ser livre. Eu venho de uma realidade financeira super difícil, e eu sonhava muito alto, e algumas pessoas riam dos meus sonhos, sabe. Algumas pessoas riam muito dos meus sonhos, eu acho que dentro da minha casa eu nunca tive uma ausência de apoio com os meus sonhos, assim. Se eu chegasse para meu pai e falasse que eu queria ser astronauta, o meu pai ia falar: "Vamos, vai estudar, vai, o que que eu posso fazer pra você virar astronauta?", sabe. Eu me lembro que eu já tive disque mensagens, escrevia poesia correndo, personalizada para as pessoas. Sabe aquela mensagem fonada que passou um tempo, os jovens não devem saber o que é, mas as pessoas de 40 sabem o que é. Eu tinha 15 anos e meu pai deixou eu fazer aquilo lá no apartamento dele, e eu deixei uma conta de R$ 300 pra ele pagar depois sozinho. Mas eu tive a minha vida inteira quem me apoiasse nos meus sonhos, mesmo que não me apoiasse financeiramente, quem me apoiava segurando a minha mão e falando: "Vai dar certo, vamos, você consegue". Quem acreditava muito em mim, sabe. E aí eu quero te perguntar se você tá sonhando, e se as pessoas que te cercam, não precisa ser todo mundo, porque não vai ser todo mundo, convenhamos, não vai ser todo mundo, mas se tem alguém que sonha seus sonhos junto com você, sabe. Se tem alguém que te lembra quanto você merece realizar sonhos. Se tem alguém que te lembra que você está vivo e viva para além da conta pra pagar, para além das crianças na escola, para além do gato que tem que tomar vacina, para além da sua mãe que está, sei lá, precisando ir pra consulta médica,
Tem alguém que te lembra quando você esquece que você tá vivo e viva? Que te dá a mão e fala: "Nossa, eu acredito muito em você". A atitude da minha mãe naquele dia de ter comprado a passagem não foi somente pagar uma passagem, entende? Aquilo teve um símbolo muito grande pra mim, que foi um: "Eu confio em você, eu acredito em você, e vai filha, isso que você tá sonhando não é loucura". E se for uma loucura, cara, você realiza muita loucura. Você dá conta das suas loucuras, sabe. Naquele dia sozinha eu não ia dar conta. Eu já falei aqui também que eu não dou conta, pode ser substituído por eu não ter um apoio suficiente. Quando eu dou conta não é individual, eu não dou conta é quem tá do meu lado, me ajudando a dar conta, apoiando o meu braço quando ele tá cansado, apoiando o meu corpo quando ele tá exausto, quem tá comigo. E cada vez que eu falo sobre relações saudáveis, que eu falo sobre amizade, que eu falo sobre quem tá com você te apoiando, as pessoas comentam assim: "Ah, Elisama, é lindo você falar isso, mas eu não tenho isso. Eu tenho esse buraco na minha alma, eu tenho essa falta, as pessoas ao meu redor parecem não se importar". E se você tá nesse grupo de pessoas que tá sem ninguém pra te apoiar, nem que seja por telefone, vamos começar a sonhar em ter pessoas assim ao nosso redor? Vamos começar a cuidar, pensar nas relações que a gente pode cuidar pra virar uma relação de tanta intimidade. A gente não pode se conformar em não ter ao nosso lado pessoas que nos apoiam, porque a gente merece, entende? Pode não ser todo mundo. Mais uma vez, eu não acho que vai chegar um momento que todas as pessoas que você conhece vão te apoiar. Eu me lembro de uma vez, eu estava no terceiro ano do ensino médio, e um professor perguntou pra gente o que é que a gente ia ser quando a gente, né, concluísse a faculdade, o que a gente sonhava. Na época, o meu sonho era ser advogada, e eu falei que eu ia fazer a faculdade de direito. E que eu ia viajar o país inteiro fazendo audiências, que eu ia para vários lugares, e eu me lembro de colegas que riram na minha cara na sala, sabe. A gente ali na escola pública, em Feira de Santana, sertão baiano, tive colegas que riram, assim, gargalharam na minha cara, assim: "Elisama é muito louca". E cara, essa semana eu fui para Porto Alegre e eu fui para o Rio de Janeiro, e não fui em audiências, mas fui palestrando. Eu tô realizando esse sonho de um outro jeito, porque a vida ainda tem esse detalhe que eu acho muito fantástico, a vida me surpreendeu muito. Eu achava sim que eu ia viajar muito, que eu ia trabalhar conversando com muitas pessoas, mas eu achava que isso seria dentro de um fórum com processo, e a vida me mostrou que isso podia ser muito melhor, porque o que eu faço hoje eu considero muito, 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 muito melhor do que qualquer audiência que eu já fiz na minha vida. Então, o ponto não é como que as coisas aconteçam como a gente espera que elas aconteçam, sabe. O ponto não é que as coisas vão se desenrolar da forma que a gente acha e desenhou na vida que elas deviam se desenrolar, não é nesse ponto. Mas é onde a gente tá dando a oportunidade da vida criar, sabe assim? Você tá desenhando a vida com a vida? Você tá segurando esse lápis e falar: "Eu quero fazer meus rabiscos". Pode não ficar o desenho do jeitinho que eu queria, mas eu vou rabiscar junto. E quem rabisca com você? E quem segura a tua mão para os momentos em que o sonho não dá certo, para os momentos em que a gente quebra a cara e fala: "Ai, não era desse jeito que eu queria". Quem tá com você? Quem te apoia? Quem te lembra de sonhar? Quando eu era criança, toda vez que eu ia dormir, que eu estava com dificuldade de pegar no sono, eu imaginava realidades paralelas. E imaginava coisas que eu queria muito, 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 muito que acontecessem. Então eu sempre dormi imaginando viagens, normalmente viagens, porque eu amo viajar. Então eu imaginava viagem, imaginava praia, imaginava entrando no avião, eu sentia até o cheiro do mar. E aí de repente eu dormia. Um dia a Helena me falou: "Mãe, eu tô com muita dificuldade de dormir". Sei lá, tem uns 4, 5 anos que ela me falou isso. E aí eu contei: "Filha, deixa eu te contar qual era o meu segredo quando eu tinha a sua idade, e eu estava com dificuldade pra dormir".
E eu contei pra ela que eu inventava as histórias, e ela falou: "Mãe, isso é muito legal". E aí ela me conta que quando ela tá com dificuldade de dormir, ela fecha o olho e ela começa a imaginar histórias e coisas incríveis que ela quer muito viver. E ela vai imaginando e vivendo na imaginação e daqui a pouco ela dorme. Pode parecer um pouco ridículo às vezes, mas o quanto você tá permitindo que a tua imaginação viaje, o quanto você tá se permitindo sonhar, sabe, assim, não é sonhar pensando: "Ah, mas como que eu vou realizar isso?". Meu amor, se você chegasse pra mim há 10 anos atrás e falasse: "Traça aí bonita, um caminho daqui de onde você tá, pra onde você vai chegar daqui a 10 anos", eu seria incapaz de fazer esse traço. Eu seria incapaz de desenhar esse caminho inteiro. Mas eu fui dando passinhos, sabe, que ia abrindo outros caminhos, e abrindo outros caminhos, e abrindo outros caminhos. Não se conforma com uma realidade que não te dá espaço para respirar. Não deixa que a tua vida não tenha frescor. Cuida do frescor da tua vida, sabe. Cuida da música que você escuta, cuida da janela que você abre, cuida do encantamento de olhar o verde, o mar. Cuida, cuida do desejo de visitar aquela pessoa que você ama muito, que tem tempo que você não vê, de conhecer aquele lugar que você sonhou sempre não conheceu ainda. Pode não ser pra hoje, mas acredita, sonha, sonha. Sonha, sonha, porque amor, se você não sonhar, você imagina só como é que as coisas vão acontecer. Elas não vão acontecer. A gente vive numa sociedade tão cruel. De onde eu vim, era meio ridículo você ser sonhador, sabe. Não tem que ser sonhadora não, meu amor, tem que, ó, vai trabalhar, vai fazer o que tem que ser feito, mas uma coisa não impede a outra. Eu trabalhei, eu faço o que tem que ser feito, e eu sonho, gente. E essa é uma das partes mais gostosas na minha vida, sonhar. Ai, obrigada Santander, por essa lembrança tão importante. E você que escutou o episódio, já pode correr lá no site do Santander, pedir o seu cartão, se informar mais e tirar essa viagem do papel. Bora fechar! Um beijo, gente, e até o próximo episódio.